Olá pessoal, eu sou a Rita do canal Magia Astral, no Instagram Rita Tancredo, e hoje neste vídeo sobre baralho cigano, eu escolhi falar sobre a carta de número 21, a carta da montanha. Então já peço para vocês deixarem o seu like e depois o seu comentário, tá bom? Para quem está aqui pela primeira vez, seja bem-vindo ou bem-vinda ao meu canal. Então, bora falar sobre a carta da montanha no baralho cigano. Vamos lá. Quando a gente fala de montanha, a gente fala montanha, quer dizer, aqui a gente vê que é uma montanha, uma pedra, né? Uma rocha, né? Um pedrão, uma pedra muito grande, uma rocha. E aí, nesta foto aqui, a gente vê a montanha meio esbranquiçada, tem aqui também nuvens. E essa montanha, quando a gente olha aqui para esse arquétipo, a gente vê, assim, parece aqueles icebergs, né? Parece uma montanha fria, né? Com gelo, né? E, na verdade, quando a gente faz uma comparação da montanha, uma montanha de gelo, né? A gente pode associar, né, a uma montanha um iceberg, né? Que no mar, né? Ou uma montanha mais fria, né? Porque quando a gente fala de montanha, né? A gente também lembra, né? De que muitos alpinistas vão escalar uma montanha, vão querer chegar no topo dessa montanha, né? O Pico das Agulhas Negras, né? E quanto mais alto, mais frio, né? Menor a pressão atmosférica e mais frio, né? Porque lá em cima o ar, o oxigênio diminui. Mas na verdade, então falando, né, e fazendo essa associação da montanha com o iceberg, vamos, e como está aqui na foto, né? Ela está esbranquiçada, a gente vê nuvens, né? A gente vê uma montanha fria. Na verdade, comparando também a montanha com uma pedra, com um bloco grande de pedra, normalmente a pedra, né? Ela é algo duro, né? Tem muita dureza, tem muita rigidez. Então ela é fria realmente, ela é rígida, ela fica ali naquele lugar parada, ela não sai do lugar, não é mesmo? E os alpinistas, para poder escalar uma montanha, eles precisam de equipamentos, disposição, né? E é muito difícil, não é para qualquer um escalar uma montanha, né? É muito difícil, perigoso e tudo mais. Então a montanha, quando a gente fala de pessoa, personalidade, falando sobre essas características que eu citei da montanha, falando de pessoas, de personalidade, a gente vê que a montanha, as pessoas, fazendo esse comparativo, são pessoas mais frias, são pessoas mais rígidas, são pessoas inflexíveis, porque a montanha é uma grande pedra, é um grande bloco de pedra. E ela, na verdade, vamos colocar aí como desafio, como situação, são desafios, né? Grandes obstáculos, grandes bloqueios na vida da pessoa quando essa carta sai no baralho cigano, tá? Grandes problemas, grandes obstáculos, mas que são resolvidos.
Claro que demora um pouco. A montanha, ela é uma carta demorada. Demorada, é uma carta lenta. Lenta. Então, voltando. Falando de pessoas, de personalidade, a gente tem uma pessoa fria, rígida, inflexível, tá? Agora, no geral, a gente tem, quando essa carta sai, a gente pode se dizer que são obstáculos de um modo geral. Quando ela sai no trabalho, são grandes obstáculos. Quando ela sai no relacionamento, quando ela sai no financeiro, quando ela sai na saúde, eu vou falar também. Então vamos falar um pouquinho em cada item, em cada campo desse. No relacionamento, aquele relacionamento parado, que vai e não vai, meio que agarrado, meio que bloqueado, meio que travado, né? Porque o relacionamento, ele tem que fluir, né? Agora, o relacionamento, quando tá meio que travado, com problemas, né? Então, a gente vê, quando a carta da montanha sai no relacionamento, é aquele relacionamento que tá meio parado, que não consegue fluir, né? Com grandes obstáculos ali. Mas a pessoa, né, com uma certa paciência, persistência, fazendo por onde, consegue mudar a situação. Mas é uma carta demorada, é uma carta lenta, tá? No trabalho, aquele trabalho no profissional, aquela pessoa que não consegue avançar, que tá ali naquela função, tá? Que não consegue avançar, não consegue melhorar, ou também não busca melhorar, né? A gente pode falar também que essa carta são esses obstáculos também ali no trabalho da pessoa. No dinheiro, no financeiro, também obstáculos. É aquela pessoa que tá ali com o dinheiro ali apertado, a conta certa, e o dinheiro não flui, e paga, e vai pagando, e depois tem outra conta para poder pagar. Às vezes tá com pouco dinheiro, e aí ainda com pouco dinheiro, acontece que o gás, um exemplo, né? O gás da pessoa acaba, e aí ela tem que pedir emprestado pro vizinho, e depois ela compra o gás, mas depois ela tem que pagar o vizinho. Vocês estão entendendo? É aquela coisa assim, é ali, ó, com problemas, é aquela coisa que também paga uma coisa e tem outra lá na frente para pagar. A coisa não flui, a coisa não. É diferente da carta dos peixes, né? Porque quando a gente olha para a carta dos peixes, os peixes vivem ali na água, e a palavra que a gente tem, se a gente for buscar para essa carta dos peixes, é a fluidez. Eles fluem, que é uma beleza. Fluem, mergulham, vão lá no fundo e vão, é aquela coisa tranquila na água, e é uma fluidez maravilhosa. E falando das cartas dos peixes, essa fluidez é no geral. Agora, voltando aqui para a montanha, a carta da montanha, ela é parada, essa rocha tá parada. Então, assim, não tem nada fluindo, né? A pessoa que tem que se organizar no financeiro, né? No trabalho, para ela subir de cargo, para ela conseguir melhorar o salário, para ela conseguir galgar um outro, fazer por onde de galgar um outro cargo melhor, uma outra função melhor, né? E no dinheiro também ela tem que se disciplinar, se organizar, porque a montanha ela é parada, ela é uma coisa
é um bloqueio mesmo, né? A montanha é uma pedra, então, como eu falei, então assim, no relacionamento, como voltando a falar, é aquele relacionamento que fica agarrado, né? Que não flui, né? Você vê que a coisa tá emperrada ali, né? Então, na verdade é isso. Agora, vamos ver mais o que tá faltando pra gente falar. Na saúde, também a gente precisa ver também, quando ela sai também, que problemas de saúde são esses, quando essa carta sai. Eu posso estar falando aí de como a montanha é uma pedra, então eu posso estar citando, por exemplo, na saúde, cálculo renal, alguma coisa que está bloqueada. Por exemplo, veio na minha mente aqui, né? Quando tem ali a artéria tá entupida, né? Tem um pouco de entupimento ali que o sangue não passa direito, tem bloqueio ali. Pode estar falando de cisto, pode estar falando de nódulos, mas nós, cartomantes, na hora que essa carta sai e que a pessoa pede a questão da saúde, a gente tem que orientar, a gente tem que direcionar e a gente tem que acolher aquela pessoa. A gente não vai falar de questões que só o médico tem profissionalismo para falar, né? Porque tem que fazer exame. O que a gente pode falar? A gente pode falar tudo. Tá tudo bem com a tua saúde, né? Aqui pede para você dar uma olhada na sua saúde, olhar com atenção, fazer um check-up, né? Você não vai falar que você tá com mioma, que você tá com cisto, que você tá com cálculo renal. A gente não pode fazer isso, porque nós, cartomantes, não somos médicos. Somente os médicos, baseado lá nos exames, né? Tanto que quando a pessoa vai no médico, o médico pede os exames para, em cima dos exames ali, fazer um diagnóstico do que a pessoa tem. Imagina a cartomante falar alguma coisa que não tá dentro da alçada dela falar, não é mesmo? Então a gente tem que aqui pedir para a pessoa ter uma certa atenção com a saúde. E a gente vai acolher, direcionar, né, aquela pessoa, não vai colocar grilo na cabeça da pessoa, não vai deixar a pessoa preocupada. Não, a cartomante, eu no caso, eu vou... a gente, né, de um modo geral, o correto é a gente acolher, orientar, né, dar um direcionamento para a pessoa, né, sem entrar em outras funções, não é mesmo? Sem entrar em outras funções. Então, aqui a gente falou, né, para vocês entenderem. Então, vamos fechar, né, esse vídeo, encerrar ele falando sobre uma coisa. O que é preciso ter o que a gente pode aconselhar quando essa carta sai? A pessoa precisa ter paciência, porque aqui são desafios que a pessoa lá na frente consegue vencer. Então, ela precisa ter um pouco de paciência, ela precisa ter persistência, ela precisa fazer por onde de sanar esses problemas de uma maneira mais inteligente possível, encontrando maneiras, formas de resolver esse problema, né? Porque tudo se resolve, não é mesmo? Tudo tem jeito, tudo tem saída. Então aqui são problemas maiores, mas que também tem solução,
né? Então a gente fala aqui da persistência, da paciência, né? Que essa carta, quando sai, que a consulente precisa ter, né? Na questão que ela vier colocar para a cartomante, né? Ela precisa ter essa paciência, essa persistência, como já falei, tá bom? Desculpe, às vezes eu repito, mas eu tento falar de uma forma, mesmo repetindo, que é para a pessoa entender bem mesmo, né? E qualquer dúvida também é só deixar ali nos comentários. Então eu finalizo, tá? Agradecendo, volto no próximo vídeo com outra cartinha, com outro assunto, com outra técnica, né? E lembrando, deixe aí o seu like e me fale se vocês gostaram desse vídeo, tá bom? Muito obrigada. Aqui tá começando a semana hoje, uma ótima semana para vocês. Tchau, tchau.